Clube do Livro, por aqui na série 3.3, Unicinos FM também na TV Unicinos. Chegamos agora àquele momento que o pessoal que não leu o livro e tem medo de spoilers, né? Infelizmente, né, a gente vai contar algumas coisas aqui da finaleira foi do... mal, tem que contar, né, cara? Tem que contar, até porque, né, o Frankenstein acaba, né, como a gente estava falando antes no bloco passado, dizendo, olha, não vou fazer a sua noiva, que tem depois um filme até, A Noiva de Frankenstein, né? Mas a continuação do Frankenstein. Mas ele não vai fazer, então, esse projeto, ele destrói o projeto e ele vê o monstro, né, observando ele. O monstro vai lá e diz, olha, já que tu não vai fazer isso, eu vou te ver na tua noite de noivado. De Núpcias. Primeiro ele mata o amigo, né, o Henry, né? Sim. E aí acaba dando um jeito de incriminar o Victor Frankenstein. De novo, né? De novo, mas muito mal, cara, esse bicho aí, velho. Aí ele melhor que Manuel Carlos. E ele para lá na Irlanda, né? Porque daí ele foge depois que o Frankenstein vai lá... O monstro vai lá e faz uma visita pro Frankenstein e diz que se ele não fizer, já que ele não fez a noiva dele, né? Então que ele vai pagar bem caro. Bem caro. E aí o que acontece? Aí o Victor Frankenstein foge, sabe? Fugir para não sei se é num porto, numa praia, mas é na Irlanda que ele para. E ele já é pessimamente recebido. E aí começam a desconfiar dele e tal. Ele acaba indo preso. Mas aí quando ele vai a julgamento, os caras juntam umas peças e verificam que ele não poderia ser o assassino do amigo, né, do Clerval lá. Ele ficou preso alguns meses, né? Importante. E ele tá sempre doente, pesteado. Eu acho que isso é pesteado, né? E isso antes, até um pouco antes no livro, sempre é destacado. Quanto ele ficou doente de cama. Logo depois que ele deu vida à criatura. Mas é depressão, na realidade, né? Ele fica depressivo, né? Enfim. Mas enfim, aí consegue se livrar isso ali do julgamento e tal. O pai dele aparece, o pai dele vai pra casa. Isso. Tá, agora tu vai casar. Agora tu vai casar. E ele sabendo dessa ameaça do monstro, né? Ó, a gente vai se ver, hein? Na noite de núpcias. Não, ele marcou hora ainda, né? Não, e ali, cara, ele chegou ali. Ele vai me matar na noite de núpcias. Cara, que raiva que dá esse louco. Não é tu que ele vai matar, tu não consegue perceber. Em vez de montar um monte de segurança, assim, não, só pra garantir, amor. Não te preocupa. Ele diz que ele pega lá são 2 revólveres. Um revólver, uma faca, uma coisa assim. Aí a mulher vai no quarto momento e o monstro acontece. Vai lá e estrangula ela. E é curioso, depois da noite de núpcias, o Victor pretendia contar tudo a Elizabeth. Que eu criei um monstro e tal. Por que não contar um dia antes, então, né? Em vez de contar. Eu acho que a esperança dele é que o monstro aparecesse e ele mostrasse, desse né? cabo, né? Eu acho que certamente essa é a ideia dele, né? Mas ele cai tudo errado mesmo, né? O cara só fez porcaria. Não adianta. E daí depois, ele... Polo Norte, né? Que daí ele depois o pai dele morreu partiu o Polo Norte. O pai dele morreu de... Desgosto, de tristeza, enfim. Aí o outro irmão ele tem um outro irmão mais velho, que até iria pro exército, alguma coisa assim. Mas o Ernest, mas ele meio... Enfim, ele nem aparece na trama direito e tal. Ele só serviu pra tentar se esconder com o William e fazer o William morrer, coitado. Porque na verdade alguns personagens funcionam só pra ter só pra desgraça. Outros, né? Merecia ter culpado também. Daí, então, ele começa a perseguir, né, a criatura. Ele nem sabe como vai perseguir, mas aí a própria criatura começa a dar pistas de onde tá. Passei aqui, você não vai conseguir me pegar e tal. De deixar comida junto pra ele, né? Deixar comida e tal. Aí leva o cara até, sei lá, o primeiro Oriente Médio. Tem uma menção que eles estão no deserto e tal, alguma coisa do tipo. Depois vai até o Polo Norte. Olha onde vai essa perseguição, né? Mas acho muito, muito curioso mesmo essa ligação dos personagens também, né? Porque ainda que o monstro ele queira o mal do seu criador, quando o Frankenstein vem a morrer no livro, né? Ele fica com pesar, né? O monstro fica realmente, né? Poxa... É meu criador e tal, meu pai, afinal de contas, né? Ele tem aquele lance de amor e ódio, né, com o seu criador. Um lance meio só pra contrariar. O que eu vou fazer com essa tal liberdade agora? Tipo, e aí ele vai... E daí no final ele acaba... Já pode contar o final? Pode. Ele acaba dizendo que vai se matar. O monstro diz que vai se matar, que vai tacar fogo nele mesmo. E as cinzas dele, enfim, estarão misturados com a neve.
Amigo. Mas é um livro que mostra também um pouco esse lance, né, até atrás do livro aqui do meu, diz o seguinte, ó, Mary Shelley revela as consequências terríveis de bancar Deus, né? Porque, como eu falei antes também, ele estava tão preocupado se ele ia conseguir criar o Frankenstein, que ele não pensou em nenhum momento se ele deveria fazer isso. E logo depois, tipo, só um segundo depois que ele dá vida ao monstro, ele diz, poxa, acho que não devia, né? Não. Acho que não foi legal. Não foi bacana, Mas né? aí a coisa já tava feita, né? A Inês estava morta, como diz. Tem em algum momento do livro que eu inclusive marquei, mas enfim, desmarcou, né, em algum momento, por meu descuido, que o próprio Victor Frankenstein fala algo do tipo, se lamenta de que muitas vezes é melhor ter um pouco menos de conhecimento. Que é aquela também, vamos usar outro ditado, a ignorância é uma bênção, muitas vezes, né? Assim, eu não sei se é a mesma parte, que eu achei que o ponto central do livro é essa agonia do saber, é o conhecimento. Sim. E tal, o quanto pode ser torturoso o conhecimento. É uma passagem que o Victor Frankenstein questiona. Porque o homem é dado a essa sensibilidade ausente nos animais? Isso serve apenas para torná-lo mais possessivo. Se nossos impulsos se restringissem à fome, sede e desejo, seríamos quase livres. Somos, porém, movidos por qualquer vento que sopre ou por uma palavra casual e pelas imagens que ela nos comunica e tal. Falando bem dessa parte. Depois no pós-fácil até o crítico literário, Harold Bloom, né, ele diz que todos os horrores românticos são doenças do excesso de conhecimento do eu incapaz de superar o próprio eu. Mas é isso aí, ele fala então em determinado momento sobre isso, né? E se a gente for fazer um paralelo, né, é a mesma coisa, é o conhecimento também que o próprio monstro obteve. Quando ele obteve esse conhecimento através das leituras e tudo mais, bom, aí o mundo se abriu para ele, e aí ele viu que ele poderia cobrar um amor, ele poderia cobrar um reconhecimento do seu criador, ele tomou consciência de que ele era diferente das outras criaturas, e enfim... O aumento do conhecimento proporcionou o desespero. Exatamente, porque daí então, a partir do momento que tu tem o conhecimento, tu também tem mais infelicidades, digamos assim, né? E temos mais participação aqui no nosso Facebook. A Daniela Fagundes escreveu o seguinte, ó: quando li o livro, achei a questão do preconceito bem forte, remetendo à questão da vingança, que de certa forma teria tornado a criatura em um monstro de verdade. Em vários momentos a autora descreve os sentimentos de tristeza do monstro por ter sido abandonado por seu criador e também pela rejeição das pessoas por sua aparência estranha. Não, é verdade, a Daniela tem razão, porque a parte antes que a gente falou aqui, né? Quando o monstro se apresenta para o idoso cego lá na casa dele, o idoso cego, obviamente, tem como saber como é que é a figura do monstro, entendeu? Então ele vai conversar com o monstro, achando que é uma pessoa comum, tendo piedade do monstro, quando o monstro começa a se lamentar para o idoso, tu entendeu? E ele até o momento, ele não sabia quem era aquela figura. Ele ele não fez um pré-julgamento pela aparência, porque não tinha como fazer isso. Agora, quando uma pessoa que tem todas as faculdades da visão se depara com um monstro desses, ela não quer saber o que o monstro está pensando. À primeira vista, para ela, a primeira impressão é que fica. É aquele bicho horroroso, feio, monstruoso, tenho medo, me causa nojo, né? Então, acho que a Daniela tem bastante... Foi um ponto bem interessante levantado pela Dani. As discussões dos encontros são sempre os mesmos, né? Tipo, as pessoas não sentem um medo, assim, sabe? Elas tampam o rosto. Isso. Como se aquilo fosse extremamente nojento e tu não conseguisse nem olhar para aquilo, né? Como se fosse lá uma poça de vômito, talvez. É por isso que eu não consigo nem imaginar o quão feio pode ser o Frankenstein, porque eu não consigo... Porque a gente, claro, lembra da imagem do Frankenstein no cinema, que, claro, é um feio, mas não é, sabe... Não é totalmente horrível como eles estão dizendo. Eu acho que a feiura desse Frankenstein é uma coisa que eu não consigo nem... Conceber. Conceber. Eu acho que a ideia da autora, de repente, é deixar pra pessoa mesmo, né? Ó, o que é feio pra ti? É isso aí. E antes de continuar, então, aqui nossas considerações finais, vamos chamar, então, o Baldiceira para ler um trecho do livro para nós. Vamos nessa. Vamos lá. Por que há de o homem vangloriar-se de sensibilidades mais amplas do que as que revelam o instinto dos animais? Se nossos impulsos
se restringissem à fome, à sede e ao desejo, poderíamos ser quase livres. Somos, porém, impelidos por todos os ventos que sopram. E basta uma palavra ao acaso, um perfume, uma cena, para provocar-nos as mais diversas e inesperadas evocações. Dormimos. Eis que um sonho nos envenena o sono. Despertamos. Um pensamento errante contamina o dia. Sentimos, imaginamos, refletimos, rimos, choramos, abraçamos-nos à dor ou libertamo-nos das penas. O amanhã jamais igualará o ontem. Nada, exceto o mutável, pode perdurar. Agora chegou a hora, tá no Clube do Livro aqui das considerações finais. Ricardo Duarte, rapidamente aí, então. Cara, assim, considerações finais, pra mim, eu digo que o livro é fantástico, eu achei muito bom o livro, eu achei muito legal e recomendo aí pro pessoal que quiser curtir um livro que dizem que de terror, mas que eu não achei tanto terror. Mas a gente descobriu algumas coisas de terror aqui, né? Recomendo, acho muito legal, muito válido. E o ensino médio seria muito bacana também com isso aí, Ricardo, fazendo a sua assina embaixo. Fora Memórias de Homem Miramar e Frankenstein. William Musk. Assina embaixo com o que o Ricardo disse, é uma ótima história. Não é bem uma história de terror, é mais uma história de, sei lá, sobre dramas pessoais, sobre aceitação, sobre a busca pela perfeição e pelo poder. É um ótimo livro. E pensar que a autora tinha 19 aninhos quando começou a escrever ele, hein? Pense e nisso. Que ela tinha uma concorrência em casa. Seu esposo, imagina, no meio... Naquela época, né? Uma mulher, né? Ter esse destaque. E sendo que o pai e a mãe dela eram escritores e tal. Da área também. Camila Kiel? Eu recomendo o livro, acho que é bem bacana. Uma história que a gente passa o tempo, assim, realmente muito boa. É um clássico, né? Mas isso comprova que os clássicos também podem ser legais. Tem aquela pecha que o clássico é chato. Não. No clássico não é chato. E o Frankenstein é uma prova disso. E, claro, eu aqui apontei algumas coisas que eu acho que não são muito verossímeis, mas isso de forma alguma desmerece a obra, muito pelo contrário, ela é muito boa e eu recomendo. Recomendo também a leitura aí de Mary Shelley, Frankenstein, interessante que a gente estava conversando antes, também fora do ar, né, que isso aqui, na verdade, foi também um desafio, né, porque isso estava em encontro com vários escritores, Lord Byron entre eles, né, e se desafiaram, vamos escrever uma história de terror muito boa, e... A Mary Shelley escreveu melhor de todas, na verdade, tanto que era um conto, depois se transformou num romance, muito por causa do marido dela também, que incentivou ela a escrever uma história maior aqui de Frankenstein. Então, vale a pena ler. Vale a pena também ver os filmes, acredito eu que, ainda que sejam filmes bem diferentes da obra, são interessantes na sua própria ordem, né? Tem um filme baseado na obra, que é de 94, né? O Frankenstein de Mary Shelley, mas... Que é do Kenneth Branagh, que tem o Robert De Niro fazendo o monstro Frankenstein, então é interessante até pra poder ver isso. Então... O Robert De Niro não é uma pessoa muito alta pra ser um Frankenstein, né? Tô pensando agora. Mas nada que uma câmera um pouco mais diferente assim não consiga resolver. Então, vale a pena Frankenstein, Mary Shelley. O Clube do Livro vai chegando ao fim por aqui. Semana que vem tem mais discussões aqui na TV e Rádio Unicinos. Grande abraço e até a próxima.